era tão estranho que o imperador Yu teria sido o primeiro imperador da primeira dinastia lendária da China, dinastia Xia, Xia. E esse imperador era tão estranho que ele tinha o corpo de uma espécie de uma, como é o masculino de sereia, mas tinha pés também. Ele tinha o corpo da cintura para baixo de peixe, e segundo algumas outras descrições de serpente, mas ele também tinha na ponta do que seria o rabo da sereia 2 pés, mas cujas pernas eram coladas, até os tornozelos era tudo colado. E esse imperador Yu, ele se movimentava muito devagar. E todas as crônicas da antiguidade chinesas falam do modo peculiar como o imperador Yu andava, o andar de Yu. Só que Yu foi o primeiro imperador chinês, mas não foi Yu que fundou a civilização chinesa, teria sido Fuxi e Nua. Fuxi era um anfíbio que morava no rio, no mar. Nua, idem. É impressionante. Gong era um outro ser anfíbio que aparecia no rio No. 7 sábios chineses, muito mais evoluídos que a humanidade. Foram eles que ensinaram o livro I Ching, o famoso diagrama Hou. Teria sido um ser anfíbio que emergiu das águas do Rio Amarelo, e Fuxi viu o diagrama e foi dali que ele começou a escrever o que hoje nós conhecemos como diagrama Hou, que nos idos dos anos 1092 a.C. era extremamente famoso na dinastia Han. Nessa época, na China, todo mundo sabia que 2, 3 mil anos, ou seja, no ano 1092 a.C., 3 mil anos para trás, todo esse período os chineses falavam e acreditavam piamente, do jeito que nós sabemos que a América vai para a série B, injustamente. Os chineses naquela época acreditavam piamente que os seus fundadores eram seres anfíbios. Isso era só na China? Não. Os senhores e senhoras sabem quem é o fundador da civilização sumérico-babilônia? Oanes, como o Luiz aí falou, o grande Oanes, que era um ser anfíbio. E se nós formos verificar na própria literatura sumérico-babilônica, em que irmão de Enlil, como ele falou, que é o mesmo nome de Ea, só que no acadiano e no sumério, ele tinha uma estranha mania. Toda noite ele voltava para o pântano. E todas as imagens de Enki é de um homem da cintura para cima e para baixo, um corpo de peixe. E aí? Como é que as tradições chinesas, hindus, sumérico-babilônicas, egípcias, os Set, um dos deuses egípcios, Osíris, outro também seria. É impressionante a mistura de tradições que envolvem as pistas sobre seres extraterrenos. Teriam chegado aqui na Terra junto com outras civilizações, mas uma dessas civilizações que aqui aportaram seguramente eram seres anfíbios, provavelmente vindos de Sirius C, de um planeta que gira em torno da estrela Sirius C, que é muito pequena, uma anã branca, que
que gira em torno de Sírio B, que é uma estrela também pequena, anã vermelha, marrom, e essas duas estrelas, que não são visíveis da Terra, foram descobertas recentemente, giram em torno de Sirius A, que é a grande estrela. Se vocês pegarem as 3 estrelas do cinturão de Órion, puxarem uma linha reta, ela aparece aqui. Em algumas constelações de antiguidade, ela fazia parte de outras constelações denominadas hoje, na forma mais moderna, de Canis, que é o maior. Dista da Terra 8,6 anos-luz. É essa a fofoca que corre. É isso que um desses livros, que aqui citados, o Mistério de Sírios, aponta. Mas mais que isso, alguns desses seres, que por volta do ano, não vamos aqui precisar, mas em algum momento que o Senhor Javé resolveu expulsar todas as espécies pensantes que haviam invadido a Terra para deixar somente a espécie Homo sapiens como a única pensante, para que aqueles espíritos que antes existiam em muitas outras espécies, na medida em que fossem perdendo seus corpos naquela época, fossem para a espiritualidade e fossem somente nascendo na espécie Homo sapiens, onde se supõe que alguns de nós aqui presentes no passado, se tivermos sido deuses ou semideuses, podemos ter sido um desses seres, ou de outra forma que não humana. Muito bem. Se isso tudo for verdade, e algo disso deve ser verdade, porque na espiritualidade existem seres que de fato lá residem, trabalham e não têm a forma perispiritual humana. Segundo o que particularmente eu deduzo, os espíritos nunca me explicaram coisa alguma disso, apenas me permitiram ver ao longo dos anos 90, deduzo então que esse tipo de espírito que lá existe deve ter tido experiências no passado remotíssimo, em algumas experiências que estavam sendo feitas há milhões de anos atrás. Milhões de anos atrás, aí é um tempo muito superior a essa história desses seres anfíbios, pois a possibilidade histórica em termos de tempo dessas raças anfíbias e outras terem chegado aqui na Terra não é anterior a cerca de 400 mil anos para trás. Essa história de seres estranhos aqui na Terra, ela cabe 450 mil anos atrás até 1000 e poucos anos antes de Cristo, ou seja, esse o intervalo que esses seres puderam estar livremente atuando na Terra. Em algum momento, Jeová começou a expulsar todo mundo, esses seres caíram fora do sistema Terra, ou aqueles que tiveram seus corpos mortos por acidente ou por guerra, seus espíritos passaram a fazer parte da população espiritual deste órgão, renascendo, encarnando apenas a espécie Homo sapiens, aqueles que conseguiram fazer isso, porque não é tão simples para eles. Alguns aí estão e jamais encarnaram na espécie Homo sapiens, mas esses são, alguns não encarnaram porque são muito evoluídos, olha o detalhe. Outros não encarnaram porque seus espíritos chegaram a um ponto de complexidade vibratória tal que não cabem na espécie Homo sapiens. Então, se existirem espíritos trabalhando na espiritualidade, sob a forma perispiritual, de raças pensantes ou próxima daquilo que consideramos pensantes no passado remotíssimo da Terra, referem-se a períodos muito anteriores também a esse aqui nominados, há milhões de anos, pois que de fato, há muitos milhões de anos atrás, pelas fofocas que existem entre si, muito antes de todo esse contexto de rebelião de Lúcifer ter começado, há cerca de 700 mil anos atrás, há dezenas, centenas de milhões de anos atrás, teria sido tentado, sim, uma experiência de vida pensante aqui na Terra, só que na água. As espécies que hoje conhecemos como baleias, golfinhos e lontras e leões marinhos
seriam as espécies